meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Para mim é sempre uma grande alegria revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciar esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por enviar até nós mais um estudo, mais um alimento da Tua Palavra. Capacita-nos à compreensão da Tua Palavra e capacita-nos a cumprir, não só a praticar, mas também a ensinar as pessoas que nos cercam. Fortaleça a nossa fé, dirija as nossas vidas, continue nos abençoando e nos protegendo. É o que te pedimos, agradecidos, confiados nos méritos de Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Origem e natureza da Bíblia. Tema muito interessante. O verso principal encontramos em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, que diz o seguinte: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, ao qual, com efeito, está operando eficazmente em vós os que creem. Irmãos, realmente, quem crê na palavra tem um efeito extraordinário, transformador, que nos leva realmente a crescer na fé. Mas quem não crê, quando as pessoas creem, o espaço fica aberto para o diálogo, fica aberto para o estudo e a avaliação, o espaço fica aberto para a reflexão e principalmente aberto para decisões. Mas quando não crê, não tem o que se fazer. Nada pode ser feito. Porque não há espaço para nada. É pura perca de tempo. Não é à toa que Jesus, quando orientou os discípulos na sua missão de ir em casa, de dois em dois, evangelizando, que aqueles que não acreditassem neles, que não dessem atenção para eles, era para abanar o pó dos pés, da roupa, e sair procurar outra residência que alguém deveria crer e aceitar e valorizar a palavra de Deus. A palavra de Deus só poderá fazer algum efeito em alguém que realmente, de fato, a aceite como tal. Aí sim fica o espaço aberto para o progresso da fé. E isso sem comentar que muitas pessoas querem adequar a Bíblia à sua forma de ver a Bíblia, que é outro problema gravíssimo. É uma fábrica de tradições sem volta e que no final só frustrações. Nós temos que nos adequar à palavra de Deus e não adequar a palavra de Deus a nós. É algo muito sério isso. E quando aceitamos ela como tal, aí temos que estar pronto para aguentar. Porque por se tratar de uma obra que está comprovadamente à frente do nosso tempo, até olhando o ângulo escatológico da palavra de Deus, vendo uma cidade que o sol não vai estar interferindo mais nela, coisas desse gênero, uma tal de 7 pragas, um tal de manifestação nas nuvens do céu, com toda a hoste angélica acompanhando o Filho de Deus para buscar os seus escolhidos, dentre outros assuntos mais, como a descida de uma cidade santa lá do céu para cá, uma cidade que tem mais ou menos o tamanho do estado de São Paulo, a cidade em si, mas que tem um muro ainda em volta com um pátio gigantesco conhecido como Paraíso, que tem 2.000 quilômetros cada lado desse muro. Imagina a criança que vai estar trazendo lá do céu para cá essa cidadezinha. Então são coisas assim que tem que usar às vezes uma folhinha de boldo para engolir, que está na Bíblia Sagrada, que não é fácil de aguentar, é muita coisa. E se olhar lá no Gênesis, não é diferente nada mesmo. Da gente ver a manifestação de um Criador da forma com que ele fez, com o poder da sua palavra.
Então é muito forte, o impacto é muito grande. Há uma tendência muito grande do ser humano, que por natureza tem uma natureza céptica, de querer questionar as coisas de Deus, da revelação sagrada e principalmente a autenticidade da mesma. Mas a palavra de Deus está aí, é firme e forte. Para os que crêem, ela vai trazer efeito transformador. E ninguém segura. Como disse o profeta Daniel nos seus escritos, aqueles que esquadrinham, que estudam a palavra, e principalmente os que ensinam ainda, brilharão como as estrelas do firmamento para sempre. Isso é muito importante. Por isso que no segundo tema estudaremos a revelação divina da Bíblia. Analisando 2 Pedro, capítulo 1, verso 19 ao 21, nós temos aqui algumas palavras-chave que abraçam todo o escrito sagrado de maneira extraordinária. E dentre essas palavras-chave, olha o peso das mesmas. Tudo começa na principal delas usando o termo toda a Escritura. O que tem a ver toda a Escritura? Vamos olhar 3 lances só aqui do texto bíblico. Toda ela foi inspirada por Deus. Segundo, não foi escrita, toda ela não foi escrita por vontade própria de homem nenhum. Terceiro, não possui interpretação particular. Ela se interpreta. Então veja, meus amados, o que o contexto bíblico aqui de Pedro está dizendo. Que toda a Escritura é trabalhada nessa estrutura divina. Por mais que esteja contido nela histórias, culturas, erros e acertos de seus personagens, que eram pessoas comuns como eu e você, mas a coluna dorsal da palavra, ela é divina. Veio dos lábios do Criador em direção ao personagem que escreveu, ao autor que chamado, escolhido para escrever a Escritura Sagrada, ou para transmitir de forma verbal para que algum escriba escrevesse, mas o conteúdo em si é de origem divina. E é tida como a carta de Deus ao homem. E não fazemos mais do que a obrigação de prestar atenção e de abrir o coração e estar atento ao que ela tem para nos dizer. Porque ela foi a palavra viva naquela época, continua viva, porque tudo que é de Deus é absoluto, é eterno. Então, a partir do momento que eu entro aqui, eu tenho a palavra viva dele para mim. Sem falar ainda na palavra viva que vem no meu ouvido, dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Obra do Espírito Santo. Para facilitar com a nossa missão. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Terceiro tema, o processo de inspiração. Irmão, se a gente pegar Gênesis capítulo 3, verso 14 e 15, e comparar com Apocalipse capítulo 12, verso 17, podemos ver um elo de início e fim da Bíblia, o quem sabe alfa e ômega, uma excelente ilustração que se resume no próprio personagem divino, o Filho de Deus, mas na Bíblia também é algo, uma identidade característica do seu perfil existencial. Você percebe ali nesse texto de Gênesis uma figura de linguagem que envolve uma serpente e uma mulher. E aqui no final, a mesma serpente em forma de dragão, que lá no verso 9 a 10, nesse mesmo capítulo 12 de Apocalipse, está dizendo que essa serpente e o dragão é a mesma pessoa, perseguindo a mulher, a mesma configurada lá em Gênesis capítulo 3, versos 14 e 15. É muito interessante, irmãos, mostrar que ela inicia e fecha no espaço de 1600 anos, a que gastou para escrever a Bíblia. Ela se inicia numa cultura completamente diferente da cultura com que ela terminou de ser escrita. Uma linguagem completamente diferente, um período, uma época do planeta completamente diferente, e terminou falando a mesma coisa. Porque o autor, de fato, é o Eterno.
Então ele não muda. Eu, o Senhor, não mudo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Como bem comentou Paulo em 2 a Timóteo, capítulo 3, verso 16, que tudo quanto foi escrito serve para nosso ensino, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos a esperança, como ele confirma lá em Romanos 15, verso 4. De fato, irmãos, confiar na inspiração divina dos Escritos Sagrados nos fortalece a nossa esperança. E por último, como eu sempre digo, essa palavra de Deus, ela está muito à frente do nosso tempo. É muito pesada e temos que preparar o coração para recebê-la. Por isso que é sempre importante orarmos antes de estudarmos a palavra de Deus. E precisamos orar, quem sabe, durante o estudo também. E ao concluir nem se fala. É muito importante o peso de lidar com a palavra que é eterna, sendo nós todos mortais. Pense nisso. É muito sério, meus irmãos. Quarto tema, a palavra escrita de Deus. Interessante que está escrito em Êxodo, capítulo 34, o verso 27. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque, segundo o teor dessas palavras, eu fiz aliança contigo e com Israel. Irmãos, isso é uma revelação tão séria, porque esse tipo de aliança é uma coisa tão rara no escrito sagrado, que Deus estava dizendo que fez com Moisés, que esse cara, esse personagem, se a gente estudar lá em Deuteronômio, capítulo 34, do verso de 1 ao 6, essas palavras foram ditas para ele pouco antes dele morrer. Ele com certeza não sabia o que ia acontecer com ele ali, logo depois que Deus falou, isso que nós lemos aqui no verso 27. Mas lá em Deuteronômio, capítulo 34, do verso 1 ao 6, nós ficamos sabendo. Ele morreu e a sepultura dele desapareceu. Por que será? Se a gente for lá no livro de Judas, verso 9, nós descobriremos. O arcanjo Miguel veio e ressuscitou Moisés. Depois lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, do verso 28 ao 36, vimos ele, esse Moisés, que Deus fez aliança com ele, essa aliança especial, e fez com Israel também, que hoje se estende até eu e você. Esse camarada foi ressuscitado, viveu 1500 anos antes de Cristo aproximadamente, e aqui no Evangelho de Lucas a gente vê ele vindo visitar Jesus, representando todos os que serão ressuscitados um dia, por ocasião da volta de Cristo, os justos que entrarão no reino eterno. Ainda trouxe um companheiro que teria vivido 500 anos depois dele, Elias, que foi trasladado vivo num carro de fogo, que veio representando os que serão trasladados vivos também, como comenta Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 ao 18, como também 1 Coríntios 15, 51 ao 53. Meus amados, é algo muito peculiar esse tipo de aliança que ele fez com Moisés e fez com o povo dele. Hoje, eu e você compomos esse povo, essa nação santa, essa raça eleita. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Porque o que aconteceu lá na transfiguração, aquela vigília no Tabor, que passou a noite inteira lá na presença de Elias e de Moisés, apesar que os discípulos dormiram a maior parte da vigília, acordaram só no finalzinho, quando eles pôde perceber que Jesus estava falando realmente com esses dois personagens, que certamente estava chamando ele por esses nomes, naquele desfecho. Mas é muito glorioso ter um testemunho desse relatado na palavra sagrada, na palavra de Deus, no Escrito Sagrado, que pode motivar a mim e a você, seja fazendo parte dos que dormem e serão ressuscitados, ou daqueles que serão transladados vivos, como Elias, sem provar a morte. Pense nisso, amado irmão. A palavra escrita de Deus é algo que vai muito além do que nós pensamos que entendemos. É muito sério. Entre o céu e a terra, como disse alguém um dia, tem muito mais coisa do que a vã filosofia do homem pensa que sabe, acrescenta. Quinto tema, o paralelo entre Cristo e as Escrituras.
Irmãos, temos aqui alguns textos bíblicos que podemos analisar e percebermos a idoneidade da palavra de Deus, formando esse paralelo com o Filho de Deus. Observem, no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 14, diz que nós vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Aqueles indivíduos ali que assistiu lá na transfiguração, isso que nós acabamos de comentar, eles estão aqui testemunhando, escrevendo aquilo que eles assistiram lá na transfiguração. E quando usa essa palavra unigênito, está falando muita coisa. Único da espécie. Jamais alguém de qualquer outra raça ou qualquer membro da criação de Deus, quem quer que seja no universo, tem vida em si mesmo. E ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso ele é único da espécie. Por isso ele foi o único que morreu e ressuscitou, porque ele não tinha pecado, ressuscitou. Ninguém mais, por não ter vida em si mesmo, mesmo sem pecado, não ter vida em si mesmo, não poderia ressuscitar. Porque é criatura. E ele é criador. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Se ele tivesse cometido pecado, mesmo como criador, ele não teria saído. Porque ele morreu a morte eterna, Apocalipse 1:5. Ele saiu de lá porque ele não tinha pecado. Ele suou sangue no Getsemane porque sabia que tipo de morte ele ia passar. Muito sério esse assunto. Uma representação daquela serpente no deserto, que não tem igual, que ele morreria a morte da serpente. Mas ele disse que o dia que ele fosse erguido da terra, atrairia todos a ele. Muito importante essa matéria. No capítulo 2, no verso 22, também do Evangelho de João, diz que quando ele ressuscitou dentre os mortos, nessa condição que estamos aqui apresentando, ele confirmou a palavra de Deus na mente dos discípulos. E por que não na nossa? Também no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 31 e 32, nós temos aqui que os judeus ouviram dos lábios do Filho de Deus que se permanecerdes da minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Veja que escopo maravilhoso da palavra de Deus. Que coisa mais linda. E quando olhamos então no capítulo 17, no verso 17, a suma da oração de Cristo em favor dos seus escolhidos de todos os tempos: Pai, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Então não adianta bater a cabeça em mais nada, irmãos. É acreditar no que nós temos em mãos, a palavra de Deus, para entender a melhor forma de entender o maior sentido da nossa vida e principalmente da nossa missão neste mundo. Que Deus abençoe, que realmente eu e você tenhamos essa compreensão, inspirados na palavra viva de Deus. Sexto tema, compreendendo a Bíblia pela fé. O que temos relatado em Hebreus capítulo 11, verso 3 e verso 6, é algo muito significativo. O que ele comenta no verso 3, ele está dizendo que pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. E isso dá um baque no Gênesis, irmãos, que tem tanto peso quanto o Apocalipse para ser entendido corretamente e principalmente tem que engolir o que está ali. Porque a ciência tem que engolir na marra o que está ali. E quantos que ainda não aceitam a Bíblia como um todo, que certos pontos na Bíblia que rompem as barreiras da nossa tradição e dos nossos costumes e nos deixa como se fosse crianças no jardim da infância para aprender a Bíblia com coisa que a gente, hora que olha, nossa, eu nunca vi isso dentro da Bíblia. Irmãos, realmente é difícil de engolir certas coisas. Mas é aí nesse momento que o verso 6 vem e diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E muito menos entender a Bíblia. A fé realmente é o que ajuda a gente a entender, a olhar com o olhar aberto, com a mente aberta e aceitar a palavra de Deus como ela é. Em toda a sua simplicidade e magnitude. Que pode perfeitamente fazer de um analfabeto um sábio e fazer de um sábio uma criança desentendida por completo dos assuntos da Bíblia Sagrada ou do verdadeiro sentido da vida. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão.
É fundamental termos fé, acreditarmos e aceitarmos a palavra como tem nas nossas mãos e com oração suplicar para que a vida dessa palavra se ative durante o nosso estudo e o Espírito Santo continue falando, nos orientando, nos inspirando, nos iluminando e nos motivando a estudar e a ensinar, para que possamos fazer parte da galeria dos campeões da fé e brilhar como as estrelas do firmamento para sempre, tanto por estudar com esse zelo a palavra, como principalmente a ensiná-la a todos aqueles que nos cercam. Sétimo tema, a palavra é harmonia pura. Tem um texto da Pena Inspirada, do Grande Conflito, na página 9, que diz o seguinte: em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário para a salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação de sua vontade. Elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Entretanto, o fato de que Deus revelou sua vontade aos homens por meio de sua palavra não tornou desnecessária a contínua presença do Espírito Santo. Ao contrário, o Espírito foi prometido pelo nosso Salvador para esclarecer a palavra aos seus servos, iluminando e aplicando seus ensinos. E considerando que foi o Espírito de Deus quem inspirou as Sagradas Escrituras, é impossível que o ensino do Espírito seja contrário ao da palavra. Pense nisso, amado irmão. Porque há uma harmonia perfeita entre o que está escrito, entre o que eu e você estamos estudando e entre o que o Espírito Santo está falando, confirmando o que está escrito e ampliando a luz da palavra a cada coração que com sinceridade busca para viver, para entender e para ensinar. Santo Deus, perdoe nossos pecados e faltas, nossas fraquezas, e fortaleça-nos, Senhor, ao compreendermos tudo aquilo que estudamos na Tua Palavra. Fortaleça-nos ao ensinar e fortaleça-nos, Senhor, a cumprir com a missão que Tu nos tens confiado. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus.